Boa noite, igreja. Graça e paz. Podeis tomar assento. Uma alegria poder estar com vocês. Mais uma quinta-feira. E com esse privilégio de poder ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Poder servir o teu coração essa noite. Como Paulo disse, o pastor Clóvis está acompanhando a Alice e Fernanda. Ele estaria ministrando hoje. E eu recebi aí essa honrosa missão de estar com vocês mais essa quinta-feira. E poder ministrar a palavra ao teu coração. Para mim é sempre uma honra, tanto receber a missão como cumprir a missão. Então receber uma mensagem de Deus no coração e poder compartilhar com os meus irmãos, para mim é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande. Quero cumprimentar você que está em casa, que você seja abençoado, que essa palavra possa alcançar o teu coração, assim como os louvores que foram cantados alcançou o teu coração essa noite. Abra sua Bíblia junto comigo, ou ligue sua Bíblia junto comigo, 2 Samuel, capítulo de número 6. Quero ler apenas 2 versículos. O tema da ministração hoje é queira a presença. Queira a presença. Deseje a presença. Busque a presença. Ame a presença. 2 Samuel, capítulo de número 6. É um texto bastante conhecido, uma passagem muito conhecida. E diz assim a palavra de Deus, o verso 11 e 12. A arca do Senhor ficou na casa de Obed por 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Esses 2 versos que nós lemos, vai falar de Davi, dando uma ordem para que fosse buscar a arca, mas também vai falar de Obed-Edom recebendo a arca da aliança na sua casa e sendo extremamente abençoado. Mas eu quero contextualizar para que a gente possa entender por que é que Davi está mandando ir buscar a arca e como é que a arca foi parar na casa de Obed-Edom. Então, para nós contextualizarmos, a gente vai precisar voltar um pouquinho só. Acabamos de ler em 2 Samuel, capítulo 6, para a gente contextualizar, a gente vai voltar em 1 Samuel. Se você voltar no primeiro capítulo de 1 Samuel, no verso 3, vai dizer que a arca da aliança está em Siló. A arca da aliança está em Siló. Então, 1 Samuel já começa dizendo onde está a arca da aliança. Está em Siló. E quem era sacerdote nesse período? Eli era sacerdote. Eli cuidava da arca. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Até aqui está tudo tranquilo. Mas com o passar do tempo, Eli começa a apresentar um comportamento de passividade como pai. Ele começa a ser passivo diante das coisas erradas que os filhos estavam fazendo. Então, só a título de introdução, diz para quem está do seu lado, não seja passivo. Mas fala com convicção para ele, com cara de bravo, para realmente ele não seja passivo. Aí você vai dizer, por que, Tiago? Porque o diabo trabalha na passividade. Quando assumimos esse comportamento de passividade, nós estamos dando legalidade para que o diabo trabalhe. Por quê? Porque tudo aquilo que você não decide, o diabo vai decidir por você. Tudo aquilo que você se omite a fazer, se você se omitir como pai, o diabo assume a paternidade dos seus filhos. Se você se omitir como esposo, o diabo vai assumir o seu papel. Só que ele não vai assumir para cuidar, ele vai assumir para destruir. Então não seja passivo. Eli começa a apresentar esse comportamento de passividade diante do que os filhos estavam fazendo. Então, se você ler toda a história, você vai ver que os filhos começaram a fazer algumas coisas que eram reprováveis aos olhos de Deus.
E Eli desenvolve esse comportamento de passividade. A passividade é uma doença degenerativa que vai tirando de nós a capacidade de ver, de ouvir, de sentir. Porque Eli fazia vista grossa para o que os filhos estavam fazendo. Talvez Eli estava fechando os ouvidos, porque pela cidade rolava o comentário do que os filhos estavam fazendo. E aí aquela velha história de que os olhos não veem, o coração não sente, faz vista grossa, fecha os olhos e está tudo certo. Só que essa passividade no natural, ela vai trazer consequências no espiritual. Eli já não sente mais a presença de Deus. Eli já não vê mais a Deus. Eli já não ouve mais a voz de Deus. E isso vai ficar escancarado no momento que Deus decide levantar Samuel ainda menino. Samuel está servindo com Eli ainda menino. É aquele momento que Deus chama Samuel de madrugada e Samuel vai 3 vezes até Eli. Por quê? Porque Deus já não fala mais com o sacerdote Eli. Agora Deus levanta Samuel. Na 3ª vez, Eli orienta Samuel: quando você ouvir a voz, diga: fala, Senhor, o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel ainda menino. Ao amanhecer, Eli pergunta para Samuel: o que foi que Deus falou com você? Conte-me tudo, não esconda nada. E aí Samuel vai dizer que Deus tinha uma palavra de juízo para Eli e para os seus filhos. Então a notícia não era boa, era uma palavra de juízo. Depois de Samuel falar tudo que Deus tinha falado com ele para Eli, os fatos que vêm na sequência é uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus. Vai acontecer uma guerra, e nessa guerra, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, decidem levar a arca da aliança, a arca da presença de Deus junto. Por quê? Porque eles queriam garantir a vitória. Você vai ler que desde a concepção da arca da aliança, todas as lutas que o povo de Israel lutou, eles venceram, até chegar na terra prometida. Então eles tiveram uma ideia genial: vamos levar a arca da aliança para garantir a vitória. Só que naquele dia Deus disse: a arca vai, mas eu não vou. A arca vai, eu não vou. Deus tirou a mão. A arca da presença foi sem a presença. E eles não deram conta que a presença de Deus não estava com eles. Eles não deram conta. Eles estão carregando a arca e não deram conta que a arca não trazia a presença de Deus junto com eles. Foram para a guerra sem tomar consciência disso. E se posso dizer algo, não vá a lugar nenhum se você não tiver a certeza que a presença de Deus está com você. Não vá a lugar nenhum se você não tiver certeza que a presença de Deus não te acompanha. Vai sair de manhã para trabalhar: Senhor, que a tua presença vá comigo. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair de casa. Vai fechar um negócio: Senhor, se a tua presença não for comigo, não deixe eu fechar esse negócio. Vai passar por uma cirurgia: Senhor, se a tua presença não for comigo para a mesa de cirurgia, não permita eu ir para a mesa de cirurgia. Não vá a lugar algum se você não tiver certeza que a presença de Deus está com você. Eles estavam insensíveis espiritualmente porque estavam entregues a fazer aquilo que era reprovável aos olhos de Deus. Foram para a guerra sem a presença, e o óbvio aconteceu: eles perderam a guerra. Eles foram mortos na guerra. E os filisteus levaram a aliança, a arca da aliança.
Então o mensageiro volta correndo para avisar Eli: Eli, os seus 2 filhos foram mortos na guerra. E os filisteus levaram a arca da aliança. Quando ele recebe a notícia, o texto diz que Eli estava em uma cadeira, ele cai para trás e quebra o pescoço. Estamos só contextualizando, estamos no capítulo 4 de 1 Samuel. Se você ler o capítulo 4, está lá. Eles perderam a guerra, deram a notícia, Eli cai para trás, quebra o pescoço e morre. O texto ainda vai dizer que uma das noras de Eli estava grávida. Quando a notícia chega, ela entra em trabalho de parto e a criança nasce. Quando a criança nasce, ela dá o nome de Icabod. Foi-se a glória de Israel. Olha só isso. Foi-se a glória de Israel. E é exatamente isso que tem acontecido em nossos dias. Foi-se a glória. A estrutura estava com eles, a arca estava com ele, a estrutura estava com ele, mas a glória não estava com eles. A presença não estava com eles. A gente olha isso acontecer em nossos dias. Existe a estrutura para a presença de Deus, mas a estrutura está vazia da glória de Deus. Existem lugares para a presença de Deus, só que esses lugares estão vazios da presença, da glória de Deus. Vamos ver casas que têm tudo, mas não têm a presença de Deus. Vamos ver megas igrejas que têm tudo o que nós imaginamos de tecnologia e conforto dos nossos dias. Tem tudo, mas não tem a glória e a presença de Deus. Pessoas que têm tudo, mas não têm a presença e a glória de Deus. E acabou, foi-se a glória. Eu gosto de Êxodo capítulo 33, o verso 15. Moisés valorizando a presença de Deus. Êxodo 33, o capítulo 33, o verso 15. Moisés está conversando com Deus, está falando sobre a travessia do deserto. Moisés está com a missão de levar o povo até a terra prometida. Moisés está falando com Deus, e aí, capítulo 33, verso 15, ele vai dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Mas tem outra pessoa que também vai valorizar muito a presença de Deus. Davi vai valorizar demais a presença de Deus. Davi, depois que ele peca, e olha que foi um pecado absurdo. Só que o arrependimento de Davi foi também extremamente absurdo, ao ponto de chamar a atenção de Deus. Davi peca, ele se arrepende, e na oração dele de arrependimento, Davi diz assim para Deus: Senhor, pode tirar o trono, pode tirar a coroa, pode tirar os meus reinos, aquilo que o Senhor me deu, todo o ouro, tudo que o Senhor me entregou. Eu só te peço uma coisa, Senhor: não tire de mim a tua presença. Porque Davi, ele entendeu que ter tudo e não ter a presença é igual a não ter nada. É a presença. É a presença. Então eles foram para a guerra, perderam a guerra, os filisteus levaram a arca da aliança. O texto vai dizer que os filisteus levaram a arca da aliança e colocaram no templo do deus Dagon, o deus deles. Eles colocam a arca da aliança do lado da imagem de Dagon. Eles colocam, sai quando volta, a imagem de Dagon tinha caído perante a arca da aliança. Aí fala, pode ter sido um vento forte.
Eles levantam de novo. Quando eles voltam no dia seguinte, a imagem estava do mesmo jeito, caída, de cara no chão, perante a arca. Eles levantam de novo. Quando eles voltam no outro dia, tinha sido cortado os braços, as pernas da imagem. Não só isso, mas o texto vai dizer que Deus pesou a mão sobre o povo. Veio uma praga sobre eles, eles tiveram úlceras. Então eles entenderam que eles tinham feito algo de muito errado, juntaram os líderes e decidiram, devolve a arca, devolve. A arca ficou por 9 meses, foi 9 meses de sofrimento. Devolve a arca. Eles devolveram a arca vai para um outro lugar e a arca vai ficar durante 20 anos nesse outro lugar. 20 anos. 20 anos. Depois de 20 anos, Deus levanta Davi. Eli e os seus filhos, Samuel, menino, tudo isso acontecendo. 20 anos depois, Deus levanta Davi. E Deus levanta Davi com a missão de resgatar a arca da aliança, de resgatar a presença. Olha só, a missão de Davi era resgatar a presença. Davi assume o trono. Você conhece toda a história entre a saída de Samuel e o momento em que Saul e o momento em que Davi assume o trono. Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que Davi faz é o seguinte: manda buscar a arca da aliança. Por quê? Porque eu não posso reinar sobre o povo de Israel sem o Deus de Israel, sem a presença de Deus. Eu não posso fazer nada se a presença de Deus não for comigo, se a presença de Deus não estiver conosco, eu não posso fazer nada. Então a primeira coisa que Davi decide fazer é resgatar a presença de Deus. Ou seja, para tudo o que você faz hoje, se existe algo que você faz e a presença de Deus não está com você nisso, o convite de Deus para você essa noite, ou o desafio é resgatar a presença de Deus. Então chegamos em 2 Samuel, capítulo de número 6, o que nós lemos. Essa é a trajetória. Davi manda buscar a arca, já está há 20 anos. Aí o capítulo 6, no primeiro verso, já os primeiros versos, vai dizer que Davi juntou os melhores soldados, os melhores guerreiros. 30 mil homens para buscar a arca. 30 mil homens. Ele sai em festa para ir buscar a arca. Davi está feliz porque ele está indo buscar a presença. Davi está feliz porque está indo buscar a presença. Essa é a forma como nós devemos sair de casa, do trabalho, da onde nós estivermos. Todas as vezes que nós viemos para esse lugar, buscar a presença de Deus. Eu estou cansado, o dia foi estressado, trabalhei demais, mas eu estou feliz porque eu estou indo buscar a presença. Eu estou em casa, estou enfermo, não tenho condições nenhuma, mas eu vou e estou feliz. Por quê? Porque eu estou indo buscar a presença. Davi sai em festa para buscar a presença. Davi sai em festa para buscar a arca. 30 mil homens. Davi chega, pega a arca, coloca sobre um carro e alguns bois para puxar esse carro. Agora Davi está voltando em festa. Porque quem vem em festa para se encontrar com Deus, encontra com Ele, volta para casa mais radiante ainda. Deus resolveu os seus problemas? Não é sobre isso, é sobre ter encontrado com Ele, é sobre a presença dEle. Os problemas, cabe a cada dia o seu mal. Se Ele quiser resolver, Ele é Deus. Se Ele não resolver, Ele também é Deus. O motivo da minha alegria não é o que Ele faz, é o meu relacionamento com Ele. Então eu posso vir para o culto,
clamar a Deus, pedir algo e não receber, e ainda assim voltar para casa extremamente feliz. Por quê? Porque eu encontrei com Deus. Porque eu ouvi a voz de Deus, eu senti a presença de Deus, e isso me basta. Então Davi, agora de posse da arca, está voltando agora para casa. Aí o texto diz que os bois tropeçaram. O carro balançou. Uzá estendeu a mão para que a arca não caísse. Um dos homens de Davi, Uzá, ele estende o braço. Aí o texto diz que Deus viu isso como irreverência e acendeu a ira de Deus. E Deus feriu Uzá. Ele morreu naquele mesmo momento, do lado da arca. Davi ficou sentido. Aí é como se Deus dissesse para Davi: Davi, você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Guarda isso no seu coração. É possível fazer a coisa certa do jeito errado. E pode ser sincero, é o que mais tem. Entre nós é extremamente comum pessoas que estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Então, como se Deus falasse: Davi, você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Faz o seguinte, Davi, para por aqui, vai consultar o que a minha palavra diz a respeito de carregar a arca da aliança. Você está fazendo a coisa certa, filho, mas você está fazendo do jeito errado. Isso nos leva a confrontar tudo o que nós fazemos hoje como cristão, porque é muito provável que existem algumas coisas que não avançaram na sua relação com Deus, porque você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Tiago, o que eu faço? Pega a Bíblia e vai ler. E confronta o que você está fazendo com o que a Bíblia diz. Davi, ele vai buscar a arca da aliança com 30 mil guerreiros, 30 mil soldados. Ele vai buscar a arca da presença, a arca da aliança, a arca da adoração e leva guerreiros. Deus está falando: não, filho, quando você vir buscar a presença, não vem com quem vem para lutar, vem com quem vem para adorar. Calma que você vai entender. Então, Davi deixa a arca, eles param no meio do caminho e deixa a arca na casa de Obed-Edom. E chegamos no verso que a gente leu. Obed-Edom recebe a arca da aliança, e quando a arca da aliança entra na casa dele, 3 meses, a arca vai ficar 3 meses na casa dele. Deus começa a fazer coisas absurdas, ao ponto de sair comentário pela cidade toda, e vai chegar para Davi: Davi, Deus está abençoando absurdamente Obed-Edom. E eles falam o motivo. Eles falam assim: não pode ser outro se não for Deus. As coisas que estão acontecendo com a família de Obed-Edom não tem outra explicação a não ser Deus. Eu fico imaginando eles dando a notícia: Davi, a mulher de Obed-Edom era estéril, está grávida. Davi, os animais de Obed-Edom já não se multiplicavam mais, o rebanho está crescendo. Davi, a plantação de Obed-Edom já não dava fruto há mais de 10 anos, está frutificando, está florescendo. Não tem outra explicação, Davi. Davi, a filha. Imagina as notícias que podem ter ocorrido.
Tudo isso por quê? Porque a presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom. E quando a presença de Deus entra, tudo aquilo que está fora do lugar, Deus coloca no lugar. Então talvez tem coisas que você está tentando colocar no lugar. Para de tentar fazer do seu jeito, busque a presença. Se você levar a presença de Deus para dentro da sua casa, o que está fora do lugar, Deus coloca no lugar. Pare de clamar por bênção e presentes. E não é que não pode, você pode fazer isso. Mas talvez seja o momento de você parar um pouco e, em vez de clamar pelas bênçãos, pelos presentes de Deus, começar a clamar pela presença dEle. Por quê? Porque se a presença de Deus estiver, você vai ver que tem coisa que se torna insignificante e aquilo que era realmente necessário, Deus abençoa. Por quê? Porque a presença de Deus coloca tudo no lugar, a bênção de Deus se estabelece. O texto não diz que Obed-Edom foi abençoado, o texto diz que Obed-Edom e a família foi abençoada. Tiago, só eu da minha casa sou cristão, só eu tenho buscado ao Senhor. Então é isso, continua, busque a presença. Leve a presença para a sua casa, porque se a presença de Deus se instalar na sua casa, você será abençoado, sua família será abençoada. Tiago, meu filho, meu esposo é perdido. Leva a presença para a tua casa, porque diante da presença, nem falsos deuses ficam de pé. Então é sobre a presença, é sobre a presença. E como os nossos olhos são seduzidos pelo natural, por aquilo que nós vemos, às vezes nós deixamos de clamar pela presença e clamamos só pelas bênçãos, só pelas necessidades. A gente pode conquistar tudo e no final descobrir um vazio. Por quê? Porque o que nos preenche é a presença, o que nos faz feliz é a presença, o que traz paz é a presença. Salomão, no final da sua vida, vai deixar isso muito claro no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Salomão teve de tudo que você imaginar. Salomão foi dedicado à música, às artes, ao plantio, foi arquiteto, construiu o templo. Nos relacionamentos, teve 1000 mulheres. Pensa num cabra que gostava de casar. Ele teve de tudo, de forma abundante. Aí ele chega no final da vida, na velhice dele, em Eclesiastes, no capítulo 2, ele vai dizer, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que traduzindo é vazio de vazio, tudo é vazio. É correr atrás do vento. Então tudo isso é muito bom. Casa, carro, apartamento, o que você imaginar, viagens, tudo isso é muito bom e Deus pode nos abençoar. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. O principal precisa ser a presença. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se o seu coração está aflito porque existe alguma necessidade. Eu não sei se você tem passado alguma dificuldade. Tudo que sei é que a mensagem de Deus para os nossos corações essa noite é: busque a presença. Deseje a presença. Ame a presença. Priorize a presença. Então, vocês viverão a bênção. Mas junto com a bênção, a minha presença. Porque a gente pode até convencer Deus de dar aquilo que a gente quer, mas receber de Deus algo e não ter a presença dEle, isso é muito perigoso, porque essa suposta bênção pode se tornar em maldição. Por quê? Porque o principal é a presença. É a presença que vai adiante de nós, abrindo porta, é a presença que vai adiante de nós, aplanando o caminho. É a presença.
Isso para mim é muito claro. A presença abre portas, a presença prepara caminho. Você vai ver que no deserto, a Arca da Aliança caminhava na frente do povo. Quando eles paravam diante de algum obstáculo, era a Arca da Aliança, a presença de Deus que ia adiante, apontando qual é o caminho, qual é a direção, quando ir, quando parar, a importância da presença. Então a arca fica 3 meses, Obed-edom é extremamente abençoado. Aí Davi volta para buscar a arca. Só que agora Davi volta de uma forma diferente. Da primeira vez, ele trouxe 30.000 soldados. Dessa vez, Davi vai voltar com os sacerdotes para carregar a arca da aliança. Aí o texto vai dizer que eles davam 6 passos, eles paravam, adoravam a Deus. Davam 6 passos, paravam e adoravam a Deus. 6 passos, paravam e adoravam a Deus. Então, é como se Deus falasse: Davi, entendeu agora? Quando vim para a minha presença, não vem como quem vem lutar uma guerra. Se você veio buscar a presença, vem com quem vem para adorar. Então a forma como a gente vem para o culto, a forma como o nosso coração está, diz muito a respeito de como nós vamos voltar para casa. Às vezes chegamos aqui armados, porque como soldados fomos feridos na guerra. A gente chega às vezes com o coração fechado. A gente está no culto, mas está matutando o que vai fazer para resolver um problema. Então entende que às vezes a gente vem para o culto e não vem sozinho. A gente traz os problemas juntos. Então você veio para adorar, filho? Você trouxe a adoração? Você veio buscar a presença, filho? Você veio armado por quê, se você veio buscar a presença? Então quem vem buscar a presença, vem desarmado. Vem pronto para receber o que ele tem para entregar. Quer seja consolo, edificação, exortação. Então quem vem buscar a presença, volta para casa com a presença. E quando a presença entra na nossa casa, não tem nada que está fora do lugar que fique fora do lugar. Porque Deus coloca no lugar, Ele dá ordem ao caos. Então a ordem de Deus para nós essa noite, ou o que nós podemos aprender essa noite, é busque a presença, priorize a presença, deseje a presença. Eu não sei se vocês têm acompanhado. Nos Estados Unidos tem uma universidade que eles já estão há mais de uma semana cultuando a Deus. Asbury. É uma universidade. Eles estão desde quarta-feira passada. O culto começou. Era um culto comum de quarta-feira. O grupo que estava com o turno, os jovens que iriam fazer esse culto, começaram o culto. Quando terminou o horário, alguns foram embora e outros ficaram. O grupo que ficou estava dizendo: Senhor, eu vim buscar a presença, eu não vim cumprir a minha escala. Porque quem vem para cumprir escala, quando termina vai embora e vai correndo. Senhor, eu não vim por desencargo de consciência, eu vim buscar a presença. Quem foi cumprir a escala ou foi por desencargo de consciência, deu o horário do culto, acabou, foi embora correndo. Ficou um grupo orando. E aí esse grupo foi aumentando,
Esse grupo chamou a presença de Deus e já tem mais de uma semana, desde quarta-feira passada, era um culto comum, a presença de Deus desceu naquele lugar, e desde então, esse culto não termina. Por quê? Porque Deus encontrou um povo que está disposto a buscar a presença. Eu creio e tenho orado por isso, sempre foi a minha oração, para que Deus nos transforme em nossos dias em um lugar para a habitação dEle, que os nossos cultos sejam um lugar para a habitação de Deus, que o nosso lar seja um lugar para a habitação de Deus, que a nossa vida seja um lugar para a habitação de Deus. Então eu creio que Deus está procurando estruturas que foram preparadas para receber a presença dEle, mas que querem receber a presença dEle. Não basta apenas ter uma estrutura para receber a presença. Se o desejo do nosso coração não exalar adoração e chamar a atenção de Deus, teremos apenas estruturas vazias, templos cheios de gente e vazio da presença de Deus, casas com famílias que têm de tudo e vazio da presença de Deus, homens e mulheres que se dizem crentes, mas vazio da presença de Deus. O que Deus está dizendo é: você é um templo para receber a minha presença, filho. Então ame a presença, clame pela presença, busque a presença. Porque quando vocês começarem a buscar, vocês receberão. Vamos ficar de pé. E eu queria convidar você a buscar essa presença, junto comigo, porque esse é o desejo incontrolável do meu coração. Desejo, oro por isso, e tenho buscado isso, e até que Cristo volte, essa será a minha busca. Deus, o que eu posso fazer para ser lugar da tua habitação? Deus, o que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos, para que eles sejam um lugar da tua habitação? Deus, o que eu posso fazer como membro dessa casa de oração para que esse lugar seja o lugar da tua habitação? É sobre o que eu posso fazer. Eu falo isso porque em nossos dias é muito comum ter especialistas para criticar sobre tudo. Tudo o que é feito, a gente tem condições de criticar, opinar. E às vezes entramos por esse caminho. E durante um tempo eu caminhei por esse caminho. Pensa numa pessoa crítica. Eu sou muito observador. Automaticamente, extremamente crítico. E aí isso vai tomando o nosso coração. A gente não percebe. E aí a gente sabe tudo o que tem que fazer para melhorar. A gente sabe o que o pastor tem que fazer, que os presbíteros têm que fazer, que os músicos têm que fazer, que o diaconato tem que fazer. A gente tem palpite e opinião para tudo. E aí a gente só murmura porque a gente só vê as coisas erradas. E aí Deus falou comigo, falou: filho, para de reclamar e passa a ser o que você está dizendo que eles têm que ser. Então seja para o seu pastor, filho, a melhor ovelha que você pode. Seja para os seus pais o melhor filho que você pode ser. Seja para o seu supervisor, como profissional, o melhor que você pode ser. Seja para os seus amigos o melhor amigo que você pode ser.
Em vez de você ficar criticando o líder de jovens de outra igreja, filho, para de criticar e seja você o líder que você acha e pensa que eles têm que ser. Então eu parei de falar e comecei a agir. Só que aí eu entendi que não bastava agir pela minha força, querer fazer do meu jeito. Eu entendi que eu precisava me doar para que Deus, através de mim, pudesse fazer o que Ele deseja fazer. Aí já não é mais o que eu acho, o que eu penso, é sobre o que Ele quer fazer e através de mim. Então é ser esse templo, essa morada, para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Então não é sobre falar de soluções para o problema, é sobre ser a solução. Talvez existem aqui entre nós esposas, que se eu perguntar do marido, vai criticar nós. E aí o olhar, o foco está no erro no marido, no que ele precisa mudar, a transformação dele. Da mesma forma, se perguntar para os maridos, vão criticar as esposas, filhos vão criticar os pais, pais vão criticar os filhos, pastores criticam ovelhas, ovelhas criticam pastores, e aí a gente segue nessa vida de um criticar o outro e não avança. Por quê? Porque em vez a gente se transformar na solução, a gente quer ficar verbalizando a solução, só que esse verbalizar é uma murmuração disfarçada. E aonde há murmuração, não há espaço para a habitação de Deus. Então Deus está falando, para de falar e começa a agir. Abre o seu coração, deixa eu entrar, fazer morada, e aí sim você vai ver as coisas mudarem. Sobre a Universidade dos Estados Unidos, já se falam de um avivamento. O que vai dizer se é ou não um avivamento, são os frutos disso. Então o avivamento que nós queremos viver aqui, tem que ser consequência do que já está acontecendo na sua casa. Você ser uma boa esposa e avivar o seu marido, você ser um bom marido e avivar a sua esposa, são os frutos que vão dizer se de fato é ou não é um avivamento. É você fechar a boca e converter o seu esposo de boca fechada, as suas atitudes levar ele ao arrependimento, à conversão. Nós olhamos para os nossos irmãos que estão perdidos e de boca fechada, em vez de criticar os nossos irmãos, ser uma boa ovelha, para que ele possa olhar e falar, eu tenho uma referência, eu não tenho alguém que me critica, eu tenho uma referência. Então nós deixamos de ser aqueles que criticam, para ser a salvação dos perdidos. Então se você deseja ser esse lugar de habitação de Deus, se você deseja ser essa ferramenta que Deus usa para alcançar a outros, se você deseja ver o avivamento acontecendo na sua família, se você sentir no seu coração de sair do seu lugar e vir para frente, buscar essa presença, eu queria convidar você a vir orar junto comigo. A nossa motivação não pode ser outra hoje, dizendo, Deus, eu quero a tua presença. Se você sentir de se ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, ajoelhe no seu lugar. O que nós queremos fazer nesse momento é dizer, Deus, nós entendemos que a coisa principal é a tua presença.